Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Hoje eu quero iniciar um estudo bíblico no livro de Apocalipse. O Apocalipse, ele contém 22 livros. É um livro de difícil interpretação. Muitos comentaristas deixam de comentar o livro de Apocalipse porque a sua interpretação muitas vezes traz muitas alegorias e muitos intérpretes, muitos comentaristas não conseguem muitas vezes trazer um comentário eficaz para seus seguidores. Eu não sou expert no conhecimento do Apocalipse, então provavelmente os meus comentários produzirão em vocês algumas dúvidas, mas também irão produzir alguma certeza daquilo que há de acontecer, aquilo que preserva a fé e aquilo que também irá nos alertar de tudo o que há de acontecer a este mundo e ao futuro. O livro de Apocalipse, ele é uma revelação. Ele é um livro que traz-nos a revelação tanto do passado quanto do futuro. Então, eu, presbítero Gregório, quero hoje fazer uma introdução. Eu vou ler o capítulo 1 e depois estarei procurando comentar versículo por versículo. Eu estou fazendo esse estudo atendendo ao pedido de uma irmã que faz parte do grupo da missionária Aldani. Eu não conheço esta irmã, é a irmã Eliette. Parece que ela mora no Rio de Janeiro, mas ela quer que eu traga esta mensagem para levar aos seus grupos da qual ela faz parte. E como eu vi o interesse dessa irmã em transmitir a palavra de Deus, eu vou procurar de uma maneira simples e eficaz trazer tudo aquilo que o Apocalipse tem nos revelado por meio do Espírito Santo. Então, o capítulo 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-os pelos seus anjos a notificar o seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Muito bem, amados. Eu vou ler até aqui. O capítulo 1, ele tem ao todo 22 versículos. Aliás, ele tem 20 versículos. O capítulo 1 contém 20 versículos. E eu estarei procurando transmitir aos irmãos aquilo que este livro sagrado, este livro que fala-nos dos acontecimentos futuros, tem nos procurado transmitir. O Apocalipse, do primeiro capítulo, do versículo 1 até o 3, ele fala sobre a origem e o desígnio divino. Ele fala, esse livro ele é importante,
porque ele traz-nos revelação de Jesus Cristo. O versículo 4 até o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele sauda as 7 igrejas da Ásia, e do versículo 9 até o versículo 11, ele declara quando, onde e como lhe foi feita a revelação. E do versículo 12 até o versículo 20, ele traz-nos uma visão que viu aparecer a ele, a Cristo. Então, nós vamos analisar este acontecimento. Eu vou procurar transmitir aos irmãos aquilo que, de alguma maneira, eu consigo compreender dentro desta palavra revelada por Deus. Essa revelação é dada por Deus, que Deus envia um anjo para revelar para João. O livro de Apocalipse, ele não é um livro escrito por João. João, ele escreve uma revelação dada a ele por meio de um anjo que Deus envia para João. Então nós vamos conhecer. O livro de Apocalipse, ele foi escrito no ano de 96 depois de Cristo. Então, essa introdução, ou seja, essa revelação de Jesus Cristo, da qual Deus lhe deu, a revelação dada aqui é de Cristo, acerca de Jesus Cristo. Não é uma revelação que João dada por João, mas dada pelo próprio Deus. Muitas pessoas pensam que João é o escritor do livro de Apocalipse, mas na verdade o escritor desta revelação é o próprio Deus que dá a João a revelação. Então, João, ele era apenas um instrumento empregado para receber e escrever esse relato. Então, os pensamentos, a revelação dada aqui, não é pensamento de João, mas é a própria revelação dada por Deus para João. E essa revelação foi dada para manifestar a João as coisas que devem acontecer brevemente. Então, refere-se ao princípio dos acontecimentos que segue até este momento e que irão seguir para sempre, até a idade final, ou seja, para o futuro do acontecimento da igreja. Essa revelação é dada por Deus, por seu anjo. Deus envia pelo meio dos anjos, ele enviou por meio dos anjos a notificar João, o seu servo. Embora venha a revelação de Cristo, mas a revelação foi entregue a João por seu anjo, pelo anjo do Senhor, e a qual deu testemunho da palavra de Deus. Então considerava-se a si mesmo simplesmente como um testemunho do qual ele tinha visto, e só afirmava manter um registro justo e fiel dele. João, ele dava esse testemunho daquilo que ele recebeu. Então ele dá o testemunho de quem? O testemunho de Jesus Cristo. João era somente um testemunho, ou seja, testemunho de Cristo e de todas as coisas que tem visto. Refere-se à visão ao símbolo que foi revelado a João. O versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então todos aqueles que
quem obedece esta advertência, eles receberão a bênção. Refere-se ao princípio do cumprimento dessas coisas que começa com a igreja primitiva, a igreja registrada em Apocalipse. Nós vamos conhecer as igrejas no capítulo 2 e 3, que continua eternamente. Essas igrejas, qual é dada a saudação que o apóstolo João dá, que as 7 igrejas, a maioria delas não existe mais na terra, mas todas as igrejas formadas no mundo vieram de origem destas 7 igrejas. Então o versículo 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que isso significa? Esta igreja particulares foram selecionados pelo Espírito Santo para representar toda a idade da igreja. Refere-se à graça. Quando apóstolo diz graça e paz seja convosco, então refere-se à graça e à paz que resulta da santificação, tudo feito a partir da cruz, por meio da cruz de Cristo. Então, nós vemos que apóstolo diz que existe 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Então isso mostra que por meio do aspecto dos 7 espíritos, ou seja, a palavra setuplo, da quais mostra a perfeição, a operação do Espírito Santo. Se nós lermos livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, nós veremos ali Isaías tendo uma visão da presença deste 7 espíritos. O versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue. Então aqui, amado, a vida terrestre de obediência perfeita de Cristo refere-se à sua ressurreição, ele se tornando a primícia de Deus, que está em Romanos 8, 23, refere-se ao seu senhorio do mundo, que é um tema-chave do livro de Apocalipse. Fala sobre a cruz, que demonstra claramente a realidade do seu amor. O versículo 6 diz assim: e nos tem feito reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele seja glória, o poder para todos sempre. Aí ele encerra dizendo amém. Então, Cristo, ele nos garante que por meio de Cristo, na cruz de Cristo, ele é o nosso Redentor, e ele merece a glória, e ele sendo o rei, nós tornamos sacerdote dele eternamente. O versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até mesmo os que os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí ele encerra dizendo sim, amém. A segunda vinda de Cristo, então, é o tema principal do livro de Apocalipse.
A segunda vinda de Cristo é o tema principal. A palavra eis que vem com as nuvens representa aqui grande número de santos, de anjos. Refere-se a todos que estão também nas imediações de Jerusalém, que irão ver a Cristo, e bem possível que milhões poderão vê-lo na sua segunda vinda por meio de uma transmissão de televisão. Apóstolo João diz que todos os olhos o verá, e até mesmo aqueles que mataram a Cristo. Isso se refere aos judeus. Judeus foram responsáveis pela morte de Cristo. Então os judeus saberão, e não haverá sombra de dúvida de que Jesus é o Messias, é o Senhor, é o Filho eterno de Deus. E diz que toda a terra lamentarão sobre ele. O lamento ocorrerá devido ao que Cristo trará o julgamento ao mundo, por causa do pecado, por causa da vergonha que este mundo tem praticado. O mundo está corrompido, amados. Então, haverá um grande lamento. O mundo inteiro se lamentará por ter ofendido a Deus, por ter pecado, por ter vivido uma vida pecaminosa. Agora Cristo começa a se apresentar para João dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então o versículo 8 diz claramente que Jesus é o primeiro, é o último, é o único. Ele é Deus. A palavra Todo-Poderoso garante que Ele vai ser capaz de cumprir tudo o que Ele diz. Agora, a partir do versículo 9, João passa a ter a visão. Ele diz: eu, João, que estava preso na ilha, sou vosso irmão, o participante da aflição e no reino. A paciência aqui, amados, que nós vemos que João era um coparticipante na tribulação, e por esse motivo se dirigia a todas as igrejas. Os servos de Deus neste mundo, amado, ele deve ser participante do sofrimento de Cristo. A igreja, ela perdeu seu foco. Ela perdeu sua capacidade de ser coparticipante do sofrimento de Cristo. A igreja da atualidade, eles querem ser participantes somente da glória. Eles querem receber riqueza material, serem vencedores. Esqueceram de participar do sofrimento de Cristo. E o apóstolo diz que temos que ter paciência. Cristo estabelecerá finalmente seu reino aqui nesta terra. Temos que esperar com paciência, amado. Apóstolo Paulo estava na ilha chamada Pátamo. Ele foi colocado nessa ilha devido à pregação do Evangelho. Ele foi abandonado nesta ilha, uma ilha deserta, habitada somente por bestas feras, para que ele viesse ser destruído, ser morto. Mas o apóstolo, ele ora a Deus intensamente, então os céus se abrem. Esta ilha, ela estava distante 59, quase 60 quilômetros, ou 37 milhas ao sudeste de Mileto, no mar Egeu.
Era uma ilha habitada por bestas feras. Mas o apóstolo João ele foi abandonado, foi exilado nesta ilha por causa da palavra de Deus, pelo testemunho que ele deu de Jesus Cristo. Acredite você, meu irmão, minha irmã, ou não, todos nós que somos testemunho de Cristo, podemos ser perseguidos neste presente século por causa do testemunho que damos da palavra de Deus. João não fez nada de errado, ele só dava testemunho do amor de Deus, do amor que ele sentia pela palavra de Deus. E ele foi considerado alguém que não era bem quisto pela sociedade. E ele foi abandonado nesta ilha deserta, nesta ilha chamada Pátamo. Mas ele foi abandonado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João não estava na prisão por ter cometido delito, ou porque ele não tinha cometido nada, mas sim por ter tornado uma postura como testemunho de Cristo. E ele agora passa a dizer: eu fui arrebatado em espírito. Ele diz: no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. Eu vou procurar ser bem claro nessa palavra onde ele diz: eu fui arrebatado no espírito. O que isso significa? Que para João iniciou uma nova classe de experiência com relação ao controle do Espírito sobre ele. João, na verdade, ele entra na dimensão do Espírito. Muitas pessoas têm certa restrição quando eu digo que podemos entrar na dimensão do Espírito, ou ser tomado pelo Espírito. Quando isso ocorre, meu irmão, minha irmã, nós podemos até ser transportados de uma cidade para outra. Isso é possível acontecer. Ser transladado, ou seja, no livro de Apocalipse, ela é muito difícil entendermos ele, mas é possível acontecer. Uma certa feita, eu estava pregando numa igreja, eu fui tomado pelo Espírito, eu continuei no altar, meu corpo físico continuou no altar, mas meu corpo espiritual saiu do meu corpo, e eu fui transportado para um lugar, onde eu tive visões de obras de bruxaria sendo praticado contra outras pessoas, e de repente eu me vi novamente dentro do meu corpo, e toda a visão que eu tinha visto, eu passei para a igreja, e dentro da igreja estava um irmão que era vítima de uma grande obra feita em uma outra cidade. Este irmão estava primeiro dia na igreja, vindo de uma outra cidade, e ele já tinha tentado praticar suicídio. E João diz que ele teve uma visão no dia do Senhor. Muitos dizem que o dia do Senhor é sábado. Outros afirmam que é domingo. Eu não quero entrar em detalhe nesse sentido, porque eu acredito que a palavra de Deus, quando diz que devemos guardar o sábado, seja referente à antiga aliança. E também eu acredito que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós teremos que trabalhar para o sustento da nossa vida. Muitas pessoas não trabalham no sábado porque guardam o sábado, outros não trabalham no domingo. Eu trabalho sobre escala. Então, quando eu trabalho sobre escala, para mim não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Eu estando na minha escala, eu tenho que cumprir meu plantão. Assim como o médico, assim como aqueles que trabalham em socorro de vidas, eles têm que cumprir o seu plantão. E até mesmo aqueles que são militares, que são servem o exército, se tiver de plantão, ele tem que cumprir seu plantão.
E João diz: e eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Muito bem. A voz que João ouviu se ouve por todo mundo até este presente século. É a voz de Deus que está sempre presente. Essa voz será ouvida e continua por meio da sua palavra. João diz: o que esta passagem dizia: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o último. Então, Cristo, ele é tudo, em toda a época, em todo o tempo. E essa voz dizia para João: escreve no livro o que vê. Então, era o próprio Cristo falando: eu sou o alfa, o ômega, agora você vai escrever no livro tudo que você está vendo. Escreve no livro, constitui aqui o que já temos, que se refere como o livro do Apocalipse. Então João, ele passa a escrever, não pensamentos dele, mas tudo aquilo que ele vê. E essa voz dizia para João: envia as 7 igrejas que estão na Ásia. E essa voz continua dizendo: a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes, a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Então, aqui mostra estas 7 igrejas. Essa igreja que fora selecionado pessoalmente por Cristo. A partir desta igreja, todas as igrejas no mundo inteiro surgiu de uma desta igreja. A minha formação é da Assembleia de Deus, Ministério do Mato Grosso. Não congrego mais da Assembleia de Deus. Hoje eu congrego com o pastor Armindo e uma igreja nova, mas ela tem a sua origem numa dessas 7 igrejas. Não importa se você é adventista, se você é presbiteriano, se você é metodista, batista, se é pentecostal, neopentecostal, se é tradicional, uma dessas igrejas foi a origem da sua igreja. Então esta frase apresenta que esta igreja foram selecionados pessoalmente por Cristo. E o versículo 12 diz: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. O que isso significa? Significa que o apóstolo João, ele vê o símbolo, ou seja, as 7 igrejas simbólica de uma forma de luz. Eram 7 castiçais de ouro, ou seja, um pavio que fumega, que ilumina a terra. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. João passa a ver agora Cristo como sendo a cabeça da igreja, a peça principal da atividade da igreja. Ou seja, Cristo andando dentro da igreja, no meio da igreja. Você, meu irmão, minha irmã, que pertence à igreja de Cristo, Cristo, ele tem atividade na sua vida, ele anda contigo, ele atua, ele é a cabeça da tua vida. Cristo estava vestido de uma roupa que chegava até os pés, indica a sua posição como sacerdote e rei. Meu irmão, minha irmã, se Cristo estava vestido de roupa que chegava até os pés, imagina que maneira devemos nós nos apresentar diante do altar de Cristo. Eu tenho visto pessoas hoje se apresentando no altar, vestido de qualquer maneira, não tomam posição como sendo sacerdote de Cristo, pessoas ministrando de regata, de short, mulheres de calça comprida. É errado vestir calça comprida, presbítero? Não, mas seja uma veste digna diante de Cristo quando você vai ministrar.
Se Cristo estava com a roupa que chegava até os pés, ministrando sobre a sua igreja, imagina nós que somos os seus sacerdotes. Ele estava com um cinto cingido até o peito com um cinto de ouro. Apresenta a vestimenta real, Cristo sendo o sacerdote, rei, Senhor. A Bíblia diz que a sua cabelo era branco como lã, branco como a neve, simboliza aqui a majestade, a autoridade. E os seus olhos como chama de fogo, descreve a sua onisciência, que ele enxerga a nossa mente e o coração, nada está oculto diante dele. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. O bronze indica a sua humanidade, mas que além de ser sobre-humana, e a sua voz como o ruído de muitas águas, a sua voz de poder, de glória, a sua voz capaz de penetrar e conhecer a mente e o coração. Ele tinha na sua mão direita as 7 estrelas, representa que são os pastores desta igreja, que apresenta a palavra de Deus, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece a sua força, representa a sua glória. E quando eu ouvi, diz o apóstolo João, eu caí como morto aos seus pés. Aqui nos mostra que João acreditava que ia morrer porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus diz que nenhum ser humano é capaz de ver a face de Deus e sobreviver. João acreditava realmente que ele iria morrer porque tinha visto a face do Cristo, do Filho de Deus. Que ele vê Jesus como sendo Deus, como sendo o Senhor absoluto, como o Criador. Ele não ele diz que Cristo estava vivo, ele nunca voltará a morrer. Cristo, ele após ressuscitar a vida, ele volta a ser eterno, a fonte da vida, para nos dar vida. Ele tem imortalidade, ele é imortal e ele está vivo, representa aqui Deus vivendo dentro da sua igreja, que ele é eterno, soberano, a sua natureza humana agora não mais pertence como sendo humano, mas como sendo eterno. Ele agora, João finaliza, mas que ele está vivo para todo sempre, para a glória eterna, que ele tem a chave da morte e do inferno. João diz que Jesus, ele não que ele tomou a chave da morte e do inferno, ele sempre teve essa chave. O diabo não tem a chave do seu próprio domínio. Então Jesus, ele é eterno. Esse versículo mostra que a chave pertence a ele, tudo pertence a ele. Jesus é o eterno, soberano. Eu vou encerrar aqui, amados, porque tem pessoas ligando, e depois, amanhã eu voltarei com mais palavras soberanas, com mais palavras eternas. Amém? Que Deus abençoe a todos.